Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem, já adaptados aí à rotina que nos pegou aí de surpresa em função de quarentena, isolamento. Mas a ideia desse vídeo é algo bem curto, até para ele ser compatível aí com as ferramentas que nós temos. E vocês, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, podem mandar para mim pela ferramenta ou por um outro canal, pode centralizar com um representante de turma. Mas a ideia é que a gente fale um pouco mais sobre o modelo teórico do Gary Cooper, que é um dos autores do livro que eu indico para vocês, aquele Fundamentos de Psicologia Organizacional do Trabalho. O que nós já vimos em aula e que é interessante resgatar aqui? Esses autores, eles vão entender que o estresse, aliás, a realidade, né? Ela não é a realidade em si, e sim como eu significo a realidade. Então, nós vamos entender essa proposta até mesmo como ele divide o capítulo. Ele vai dizer que existem as fontes geradoras de estresse, de um lado, e as consequências desse estresse. E aqui no meio, né, vão estar os moderadores, aquilo que modera esse estresse, ou seja, se vai existir essa consequência ou não. Então vamos lá. Ele vai falar que existem fontes geradoras de estresse, que são fora da organização, por exemplo, crises econômicas, sociais, o exemplo do que a gente está vivendo hoje, né? Muitas pessoas estão sendo impactadas, obviamente, pelo que está ocorrendo, né? Então é um cenário fora da empresa, da organização, perdão. E nós temos as fontes geradoras de estresse relacionadas à organização, ou seja, o que está dentro da organização do trabalho. Pode ser relacionado à estrutura, à organização das tarefas, enfim. Então, isso ele vai considerar que são fontes geradoras de estresse. As consequências desse estresse seriam consequências físicas, psicológicas e comportamentais. Exemplos de consequências físicas: taquicardia, insônia, né? Então, tudo que é sentido pelo sujeito numa ordem física. Consequências psicológicas, ansiedade, depressão, são exemplos, isso tudo está lá no livro. E consequências comportamentais, irritabilidade, alguma alteração no comportamento do sujeito relacionada à forma dele tratar as pessoas na organização, enfim, também ele traz assim vários exemplos lá. Inclusive ele tem uma parte que fala dos comportamentos disfuncionais no trabalho nesse capítulo. E aí ele tem no meio dessa situação os moderadores, que são os fatores internos, ou seja, como nós moderamos essa situação, né? Como nós percebemos essa situação. Então, o que ele vai dizer? Cada pessoa ela vai funcionar de uma maneira diante desses moderadores, diante desses fatores de estresse. E aí isso é que vai determinar se ele terá as consequências físicas, psicológicas ou comportamentais ou não terá. Né? A forma como você modera isso é que vai determinar esse fator de estresse. Essa é a proposta do Gary Cooper. Então, o que ele vai dizer, né? Eu não lembro exatamente qual é a página lá, que tem uma lista dos moderadores, mas o que ele vai dizer, assim, é ser o principal moderador, é a nossa percepção, é como nós estamos percebendo aquela situação de estresse.
Eu dei em sala de aula um exemplo do chefe, né? Eu posso ter um chefe que grita com as pessoas, que fala de maneira assim, inadequada, e aquilo incomodar muito algumas pessoas, mas para outras aquilo não fazia a menor diferença, aquilo não afeta, né? Ou seja, ela não percebe aquilo como realmente algo que vá estressar ou adoecer. Então, essa ideia que eu queria passar para vocês, para que quando vocês peguem o capítulo 3 entendam essa forma como ele está dividido, né? Fontes geradoras de estresse, sendo externas e ligadas à organização, consequências do estresse, físicas, psicológicas e comportamentais, e os moderadores, que são os recursos que nós temos para moderar essa situação de estresse, ou seja, aquilo que vai determinar mesmo se nós vamos adoecer ou não diante de determinadas situações. Isso, gente, é o modelo do Kerry Cooper, tá? É assim que ele explica esse construto, né? É assim que ele explica o estresse. Outros autores, eles explicam de outra forma, outras formas, tá? Mas aqui no livro e aqui nessa discussão, nós vamos delimitar essa compreensão do Kerry Cooper, tá? Eu vou deixar uma tarefa para vocês no espaço do aluno lá, e qualquer dúvida eu estou à disposição, ok?